Uma motorista enviou o seguinte relato no nosso WhatsApp envolvendo a multa do bafômetro. Ela mencionou que o esposo foi multado na Blitz, sendo que ele fez o teste de alcoolemia, mas não assinou nada, não entregaram nada para ele e não mostraram resultado algum. E na notificação consta que ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia, ou seja, ele foi autuado com base no artigo 165A do nosso Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, recusa a fazer o teste. E a dúvida dela era justamente essa. O marido realizou o teste, porém constou na notificação recebida semanas depois da fiscalização como se ele tivesse recusado a fazer o teste de alcoolemia. E esse relato ele não é isolado. Semanalmente nós recebemos situações bem semelhantes a essa. E o que acontece? Primeiro a gente precisaria entender se de fato o teste que foi realizado pelo motorista, neste caso aqui usado como exemplo, foi o esposo dela, se realmente o motorista realizou o teste aprovado, regulamentado pelo Inmetro, que seria aquele ativo que você assopra um bocal descartável. Porque em muitas fiscalizações envolvendo a lei seca, o que acontece é existir no local apenas o etilômetro passivo, que nada mais é do que um bastão que o policial aproxima da janela do motorista e lhe convida a assoprar à distância. Sendo que, se acender uma luz verde, o motorista é liberado, se acender uma luz vermelha, ele é convidado a realizar, ou ao menos deveria, né? Ser convidado a realizar o teste de alcoolemia regulamentado pelo Inmetro. Agora, o que acontece em muitas fiscalizações, que inclusive é uma situação que nós utilizamos em prol do motorista de maneira defensiva, tanto de forma administrativa e principalmente de forma judicial, é o fato que não existia no local da fiscalização o etilômetro aprovado pelo Inmetro, apenas o bastão, que ele não é aprovado pelo Inmetro, que é aquele que é aproximado à distância, conforme eu citei anteriormente, o etilômetro passivo. Haja vista que hoje no Brasil tem pouquíssimos equipamentos que são de fato aprovados pelo Inmetro que poderiam ser utilizados para verificar se o motorista está ou não sob influência de álcool ou substância psicoativa. Então, o que acontece na prática é que quando o motorista passa por essa triagem através do etilômetro passivo e o policial ele verifica que acendeu uma luz vermelha, consequentemente ele informa que aquele motorista ele será autuado pela recusa, ou em situações como essa que ela trouxe, não informa nada e libera o veículo para essa mesma pessoa dirigir, sair dirigindo da fiscalização ou para a esposa, como foi esse caso aqui, e não informa nada, se de fato o motorista foi multado ou não. E acaba, semanas depois, sendo surpreendido por uma notificação como se tivesse recusado a fazer o teste de alcoolemia. Então, acontece muito, não é um caso isolado. E nessa situação, o que eu recomendo é que sempre você entre em contato com o órgão de trânsito e eles têm a obrigação legal de fornecer para você dados sobre o etilômetro que deveria existir no local da fiscalização. Aí você pode me questionar, mas Guilherme, não aparece nenhum etilômetro, nenhuma informação do etilômetro no auto de infração. Então é mais uma tese, mais um argumento que você ou o seu advogado, né, caso você tenha contratado um profissional, que é o que eu recomendo, que você procure um advogado especialista em trânsito. Nós da Jacob Advocacia somos especializados há mais de 10 anos. Caso você queira nos contratar, é só entrar em contato conosco pelo link que está aqui na descrição. Agora, se você procurar outro profissional, sem problemas, desde que ele seja especializado em direito de trânsito, porque tem muitos advogados que são advogados generalistas, né? Não são especializados no assunto e saberão até menos do que você, né? Em alguns casos. Então, o que eu recomendo é sempre procure um especialista, seja nós, aqui da Jacob Advocacia, ou outro que resida próximo aí da sua residência. Mas sempre procure um especialista, porque em muitos casos, por mais que haja uma grande violação do seu direito, uma grande abusividade, infelizmente muitas situações não serão resolvidas de forma administrativa. Você precisará contar com o apoio de um advogado para ingressar com a ação judicial e demonstrar essas abusividades, essas nulidades, como é o caso que ela trouxe aqui. Porque em muitas situações não haverá número de série, número do próprio aparelho, ou seja, marca e modelo, que são informações obrigatórias, que a própria Resolução 432, a Portaria 369 do Inmetro, temos até mesmo o MBFT, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele traz essas obrigações de como deve ser preenchido o auto de infração de trânsito. E em muitos casos relacionados à lei seca, não é informado o número do etilômetro. Por quê?
Porque não existia no local, existia apenas o etilômetro passivo, esse que eu já citei e já expliquei para você. E então estaremos diante de uma grande ilegalidade. E você não poderia ter sido autuado pela recusa ao teste do bafômetro. Ou seja, o marido dela, né, que é o caso que eu trouxe aqui, não deveria ser autuado. Haja vista que nós analisamos o auto de infração e não tinha essas informações importantes e obrigatórias. E com isso, nós conseguiremos utilizar na ação judicial principalmente. Não que nós não iremos apresentar uma defesa prévia ou um recurso, a depender da etapa processual que essa infração está. Mas que, por experiência prática de anos no assunto, sem dúvidas as chances serão muito maiores quando a gente eleva o nível técnico e, principalmente, eleva o nível de quem está analisando e julgando a sua defesa. O grande segredo de você conseguir anular uma infração de trânsito não é apenas e tão somente o argumento que você apresenta na sua defesa ou no seu recurso, mas principalmente para quem você direciona esse recurso. Tem um grande diferencial aqui. E o porquê que eu falo isso? Porque quando nós estamos tratando de uma infração tão complexa, burocrática e morosa como é a multa do bafômetro, nós apenas levando uma defesa ou um recurso para um julgador em âmbito administrativo, as chances não serão tão altas, porque esse julgador em âmbito administrativo, nem juiz de fato ele é uma pessoa qualquer do povo, em muitos casos nem formado em direito, que sequer analisa e julga o que você trouxe na sua defesa. E pior ainda, quando você protocola a sua defesa por conta própria, e escrevendo que você é um bom motorista, que você não traz nenhum argumento, enfim. E pior ainda, fica ainda pior quando você utiliza o modelo, aquele requerimento que o próprio órgão de trânsito fornece para você recorrer quando você vai até o balcão do Detran, por exemplo, e você solicita ajuda. É o mesmo que você ir até o técnico do time de futebol inimigo, né? Enfim, adversário, e você pedir uma sugestão de estratégia. Não existe, pessoal. É a mesma situação. Você estará pedindo ajuda para o seu inimigo. É o Detran o seu inimigo. Ele quer punir você, ele quer suspender a sua habilitação. Então você tem que procurar realmente ajuda especializada e quem de fato está disponível, né, está à sua disposição para ajudá-lo, que é um advogado especialista. Não existe mais nenhuma outra pessoa. Despachante não é advogado e nem mesmo empresa de recurso de multa. Eles conseguem atuar apenas no âmbito administrativo. E, novamente, deixar a sua defesa, protocolar o seu recurso apenas no âmbito administrativo, as chances diminuem e muito. Por isso que existe tanto essa frustração quando o assunto é recorrer de uma multa, ou até mesmo existe essa questão, essa sensação de que tem uma máfia, né? Uma máfia em relação às infrações de trânsito. Porque o motorista ou o proprietário do veículo que não concordou com uma infração e recorreu por conta própria, ou não recorreu de uma maneira profissional, ele vai se frustrar. A chance é muito alta dele ser penalizado. Por mais que realmente existiam teses ou argumentos fortes, justamente porque o problema no âmbito administrativo é quem estará recebendo a sua defesa. Agora é diferente quando a gente eleva o nível e ingressa com uma ação judicial. Então, é dessa maneira que é o melhor caminho para ser resolvida uma situação semelhante como essa. E caso você esteja passando, ou algum conhecido seu passou por uma situação semelhante a essa, fique muito à vontade para encaminhar as suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Nós sempre nos colocamos à disposição e eu sempre procuro responder cada comentário. Que seja uma dúvida, seja um agradecimento, até mesmo uma crítica, né? Pode acontecer, você não concordar com algo que eu venha a trazer neste vídeo ou um outro vídeo. Porque nós temos mais de 500 vídeos sobre o direito de trânsito. Então, pode ter alguma informação que você não venha concordar, fique à vontade para deixar nos comentários. Eu sempre procuro debater de uma maneira mais profissional possível e completa e aprofundada. Isso é importante, ter uma discussão aprofundada com base na nossa legislação. E se você desejar uma análise do seu caso, também poderá entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo. Nós sempre fazemos uma análise gratuita do caso do motorista, até para verificar se existe algo a ser feito. E se existir, então traremos a solução e, consequentemente, os nossos honorários para que você consiga contar com o nosso serviço. Então, novamente agradeço aqui pela confiança em você estar assistindo até o final. Tenho certeza que essa informação vai estar lhe auxiliando. E ainda aproveito para pedir, por gentileza, para que você deixe um curtir e ainda compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também nos siga nessa rede social que você está assistindo esse vídeo, porque isso nos ajuda bastante.